Gente, o lance do áudio da revisão é ainda pior. Assim, salvam o Barça para que não passe mais um fim de semana, para que tenha que ganhar a Liga neste, que já ganhou. Com certeza, ainda mais depois de ver o que aconteceu ontem e esses 7 pontos. E isso precisava ser bem segurado, e foi muito bem segurado mesmo. Porque percebam que quando o VAR entrou, ainda as possibilidades de prevaricação e corrupção se reforçam. Já não é só um cara que decide lá embaixo, mas tem outro que pode interferir nessa decisão. E vocês vão ver agora como eles pulam o protocolo para que isso fique bem amarrado. Se um falhar, o próximo não falha e assim por diante, para que sempre seja tomada a decisão que o CTA quer. Vamos ver como ele explica durante a semana, porque tem outra revisão de uma jogada igualzinha. É verdade que já fiz 3 vídeos sobre isso e queria ter parado aqui. O que acontece é que a cada hora vão surgindo coisas novas. E, na verdade, isso quando publiquei o vídeo hoje de manhã, que gravei ontem à noite, o áudio da revisão ainda não tinha saído. Por isso agora incluo e vamos comparar com a CTA. Tudo isso é muito pesado e absurdo. Agora ouvimos o áudio da revisão. Na súmula, Busquets-Ferrer. Olha que esse era o cara que vinha meio que para mudar a arbitragem dos outros e tal. É verdade que parecia promissor no começo, mas todos acabam se corrompendo de uma forma ou de outra e talvez só daqui a 20 anos a gente descubra o que eles estão fazendo agora, né? Porque de vez em quando, apesar de eles terem tudo amarrado e muito bem amarrado, acontece que também cometem erros, né? No minuto 50, o jogador 18, Martin Langreo-Gerard, foi advertido pelo seguinte motivo: por derrubar, advertido só com cartão amarelo, hein? Por derrubar de forma imprudente um adversário na disputa da bola. Por derrubar, de forma imprudente um adversário na disputa da bola. Guardem a palavra imprudente. Vamos ver se isso de imprudente confere, porque pelo que vimos na regra, isso deveria ser cartão vermelho. Já vimos muitos cartões vermelhos, vamos ver mais um. E o tempo de revisão daquele lance, aquele do Betis, ao qual Simeone se referiu na coletiva de imprensa, e agora também ouvimos Simeone. Ali o VAR nunca entra porque não é um erro escandaloso, na verdade não é um erro. Do árbitro, gostando ou não, no futebol moderno essas ações são para cartão vermelho. Isso acontece com todos, com uns mais que outros. O VAR aqui nunca entra. Mas não foi só o VAR que entrou. Notem como o VAR e Melero Lopes entraram. Vou tomar todas as precauções, como sempre, pessoal. Preciso colocar o logo e reduzir muito o tamanho disso. Como sempre digo para vocês, a jogada vocês já viram, ou seja, aqui o importante é o áudio. O importante é o áudio, não a imagem que a gente já viu, né? Isso foi o que aconteceu e quando chamam o árbitro. Quando se joga com -1. Cuidado. Porque cartão vermelho. Cartão vermelho direto. Cartão vermelho direto para Gerard Martin. Adeus. Recomendo uma revisão para que você avalie uma possível anulação do cartão vermelho que mostrou, por favor. Obrigado. Tudo certo. Avalie cancelar. Quando estiver no monitor, me avise. Coloque a dinâmica, Mário. Vou te mostrar direto nela para você avaliar a ação. Na minha opinião, é uma ação em que o jogador... Na minha opinião, isso aí já, quando começamos por aí, já está errado, já começamos mal. Não pode dizer na minha opinião, não pode dizer na minha opinião, olha, para você avaliar, aí está, vocês têm outra. Sim, aqui está, vocês têm outra. Sim, aqui está, pronto. Mas o que o Melero Lopes está fazendo com esse negócio de, na minha opinião, é que aqui está o cerne da prevaricação e de que se um erra, o outro está aí para que não erre, não é? Por isso, naquela época, Negra disse para eles: posso ajudar vocês com o VAR e como posso ajudar com o VAR. Se no final das contas o VAR não é a ferramenta que poderia ser, com certeza foi criado para isso, para que não houvesse erros escandalosos, nem nada disso. É uma ferramenta para que, sem haver erros escandalosos por parte do árbitro de campo, o do VAR. Ele pode chamar para ver isso e na sala do VAR eles ouvem a transmissão. Isso é outra questão. Mas o árbitro também pode dizer, fora do protocolo, que na opinião dele você deve analisar melhor esses lances. É que o segundo chefe dos árbitros disse um dia ao VAR: olha, já que eu ajudei vocês durante todo esse tempo, também posso ajudar com isso. Porque aqui há humanos, na sala de operação há humanos,
cujas decisões, cuja interpretação, cujos chamados ao árbitro em campo podem ser absolutamente decisivos. Por isso disse, posso ajudar? O VAR nunca respondeu a nenhum dos burofax. E de repente, esse senhor começou a trabalhar para a Territorial Catalã, a Federação Catalã de Futebol. Olha, eu vou embora. O que ele diz é isso, de fato... Na minha opinião, do Barzalón é jogar a bola de forma normal. Você não tem que dar opinião. Mas quando alguém joga, Martim, para que você considere um possível cancelamento do cartão vermelho que você mostrou, por favor? Estou repetindo porque exagerei um pouco aqui, mas tudo bem, vamos ouvir ele de novo. Muito bom. Quando estiver no monitor, avise. Coloca a dinâmica, Mário. Vou mostrar direto nela para você avaliar a ação. Na minha opinião, é uma jogada em que o jogador do Barzalón joga a bola de forma normal, uma dinâmica normal do jogo. Ele joga a bola e depois ocorre de forma natural o contato com o jogador do Atlético. O cara chega, não sei se vocês ouvem a respiração dele, a mão está normal, tá? Depois ocorre o choque, ou seja, ali realmente tem algo. É que eu não consigo acreditar que ali não tenha nada, cara. Na atitude do dia. Por favor, Diego, solta essa jogada. Ok. O jogador do Barzalón com controle da bola joga a bola e depois pisa nele. É uma dinâmica normal. Isso aí. Vou trocar o vermelho pelo amarelo, ok? De acordo. Beleza, de acordo. Bom trabalho. Vamos lá. Vocês salvaram o Barça. Busquets Ferrer estava olhando o monitor, viu exatamente o mesmo que viu em campo, o que chama muita atenção, ou vendo a mesma coisa, já considera outra coisa. Reparem na linguagem, né? Sim, não, está claro, né? Ele acerta em uma dinâmica normal, em um movimento normal. Olha, a súmula é essa, hein? Por derrubar de forma temerária um adversário na disputa da bola. É a mesma coisa? Dinâmica normal e conduta ou forma temerária contra um adversário. É que de verdade é inacreditável. Mas tudo bem, falou o Simeone na coletiva de imprensa. Atenção, porque essa é a outra vertente da corrupção sistêmica pela qual passou a Liga e pela qual continua passando a Liga Espanhola. E é a que tem a ver com bem isso, né? O lado midiático e a atitude dos clubes diante dessas situações. Se é o Madrid, fazem um escândalo espetacular. Se é o Barça, reclamam, porque, claro, reclamam, porque deve ser muito difícil para eles não reclamar, mas sem levantar o tom da voz. E, principalmente, reparem na linguagem. No significado, não nos prejudicaram, eles erraram assim como nós, treinadores, também erramos. Olá, tudo bem, mister? Hugo com 10 ao vivo para o Estádio Norte da Onda Cero. Permita-me insistir. Não sei o que o árbitro disse, pois uma jogada semelhante ocorreu há 1 mês e meio em Getafe e Sevilha. Não, é que esse mesmo árbitro, há 1 mês e meio, expulsou Gené em um Getafe e Sevilha por uma ação muito parecida. O CTA, em uma jogada de Betis Raio, dá a explicação a qual você se refere. Betis Raio, explicação do CTA. O Betis Raio às 2? Mas enfim, me contaram e eu vi o lance do Betis Raio. O CTA disse que depois deveria ter sido expulsão. Bom, não tem muito o que falar. A verdade é que o lance é claro. Chega atrasado, pisa no pé e no tornozelo. Mas enfim, temos que esperar que o CTA possa analisar bem durante a semana para que na próxima rodada, se acontecer de novo, seja a favor ou contra, fique claro o que é. Mas já vimos ontem a do Gené, tem outra do Olarzaba, vimos tudo isso no último vídeo e no anterior. A questão da linguagem é importante e ele se controla para não falar demais. Ele está certo, mas cuida muito do que diz, agora ainda mais. Olá, Diego Pedro falando ao vivo no Carrossel Deportivo da Cadena SER. Você afirmou que seria expulsão tanto para o Nico quanto para o Gerard Martín. Então você se sente prejudicado com a derrota por 2-1, levando um gol aos 88 minutos e jogando com 1 a menos no segundo tempo? Vocês imaginam o que ele diria se fosse o Madrid e perguntassem: você se sente prejudicado? Mas é claro que eu me sinto prejudicado. Bom, ele diria, enfim, horrores. Olha o que ele diz sobre o Barça. Não, me prejudicaram. Eles erraram, assim como nós, treinadores, erramos, assim como os jogadores erram. Eles disseram isso outro dia. Aqui ele volta a falar da jogada do Betis e do Carroll.
E a jogada do Betis, onde está? Cadê a jogada do Betis? Será possível? Eu tinha ela aqui. Bom, enquanto eu procuro, vamos ouvir um pouquinho isso do Juan Fran, porque o Juan Fran também, outro que se segura muito para não falar. O que ele não sabia era que o Simeone estava ouvindo e a sequência é maravilhosa. Só um instante que eu coloco isso aqui para não ter problema, como sempre. Vou deixar um pouco menor. Ouçam o Juan Fran no Dazão, hein? Lá vai. Eu acho que o Mateu, de início, ele não vê que... Acho que ele pensa que há mais disputa de bola e nessa disputa o Gerard vai de uma forma muito agressiva para essa bola dividida. Quando ele viu a repetição e viu que é um chute e a inércia, está claro que em câmara lenta dá vontade de ver e você diz, parece expulsão, mas eu acho que não há intenção por parte do Gerard Martín de machucar ou de ir com maldade. Ele chega antes e, claro, depois o rebote. O rebote da inércia cria essa situação, mas depois, vendo com o tempo, você percebe que não é para expulsar com cartão vermelho direto. Vamos falar com o técnico do Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, que já deve estar nos ouvindo. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Prefiro não ouvi-los. Ele prefere não, porque estamos falando dessa jogada sobre a qual eu queria perguntar a ele. Não queria começar por isso, mas não. Vou? Fazer, Prefiro não ouvir, sinceramente. mas se você achar melhor, não. Veja, ele está surpreso. Acho o Mateu de primeira impressionante. Se tivesse sido, insisto, o Real Madrid, Juan Fran estaria dizendo isso ou estaria dizendo absolutamente o contrário? Eu acho que a resposta é clara. A jogada do Betis eu encontrei. Achei que não tinha. Aqui está. Reparem no que foi dito naquele dia, alguns dias depois, no tempo de revisão. Sobre aquela jogada entre o Betis e o Raio, qual time foi? Trata-se de uma ação? Um momento. E o Raio? Reparem como é a jogada, hein? Desculpa, não posso colocar. É que é a mesma. O jogador do Betis toca primeiro na bola e depois pisa no pé do jogador do Raio. Certo. Atenção, já vimos isso, né? Atenção ao que ele dizia. Onde está agora? Perdeu de novo. Agora aqui. Atenção ao que o CTA dizia no tempo de revisão. Desculpem, vimos antes com o logo, mas acho que vocês têm isso na cabeça, porque também já viram por aí. Onde ambos os jogadores chegam em igualdade de condições. O CTA entende que a ação deveria ser punida como jogo brusco grave, com cartão vermelho ao infrator. É uma jogada na entrada da área em que uma jogadora do Betis disputa a bola com uma atacante do Raio. Após a disputa, a defensora do Betis, depois de jogar a bola, atinge de forma brusca e com um risco evidente de lesão à adversária. O CTA classifica esse impacto como jogo brusco grave, lembrando que não é determinante quem toca primeiro na bola, já que se trata de uma bola dividida, onde ambas as jogadoras chegam em igualdade de condições. O CTA entende que a ação deveria ser punida como jogo brusco grave, com cartão vermelho para a infratora. Em igual de condições. Além disso, eles falam muito mal. O certo é em igualdade de condições. Lembrem-se do que diz a súmula sobre a bola dividida. Um momento, vou procurar. O que diz a súmula de forma temerária na disputa da bola? O CTA dizia que isso não importa. Se no final é uma bola dividida, olha, não importa porque a entrada é muito forte, é muito dura e quase quebra o tornozelo dele aqui. É exatamente a mesma. Enfim, bom, é isso. O que chama muita atenção também é que o pessoal do Atlético, que por sinal, o Atlético realmente se pronunciou, viu? No final, quando contamos isso no último vídeo, o Atlético ainda não tinha dito nada nas suas redes sociais, mas realmente compara essa jogada. Porque o Simeone também mencionou isso na coletiva de imprensa. O Simeone também falou sobre isso. Acho que foi a única coisa que eles reclamaram, mas tudo bem. Pelo menos fizeram isso, não esperávamos nem isso. Vejam só, aqui é a voz de um representante do Atlético de Madrid nos meios de comunicação, não mede palavras, Miguel Martín Talavera, na Rádio Ser. O que ele diz? Depois do derby e o que aconteceu hoje, fica claro que competir com o Real Madrid e o FC Barcelona é um milagre. Sempre que o Barça rouba deles, e lembrando que pagou o segundo chefe dos árbitros por 20 anos, eles sempre colocam o Madrid na equação. Ontem vimos, não,
Roubaram o jogo contra o Madrid, reclamamos. Agora fazem isso com a gente. Não adianta reclamar. Continuam roubando. Sempre colocam o Madrid na história. E aqui, Miguel Martín Talavera traz o Madrid para abrir conversa. O que eu respondo ao Talavera, com quem trabalhei na época, é que aqueles que roubaram vocês e pagaram o chefe dos árbitros durante 20 anos têm um saldo de mais 69 expulsões no século XXI, enquanto o Madrid tem mais 1 e o Atlético mais 3. Mais 69 para o Barça, mais 1 para o Real Madrid, o Atlético mais 3. E que antes do lance sobre Ebrahim, ao Madrid não marcavam um pênalti num derby da Liga desde 2019. É disso que ele está falando quando diz competir. O Barça sempre que... Mas é que é... O roubo, já até perdi a conta porque isso aconteceu muitas vezes nos últimos anos, do Barça contra o Atlético. Ou seja, eles já passaram por isso, mas assim, desse jeito. Sempre, sempre, quando reclamam, se reclamam, colocam o Madrid na equação. E aí você vai para os números puros e diz, bom, pênalti que marcaram a favor. Ao Real Madrid nos derbys nos últimos anos, o do Ebrahim do outro dia. E você tem que voltar 7 anos atrás. 7 anos atrás para um pênalti na Liga a favor do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. E nos números do saldo de expulsões, você compara o Madrid com o Atlético, tudo bem, mais 1, mais 3. No século XXI, o que já é muito suspeito. Não é normal que 2 times que estão sempre no topo, como o Madrid e o Atlético, tenham apenas mais 1 e mais 3. Não é normal, deveriam ter mais 15, mais 16, algo assim. Bom, mais 1 e mais 3. Mas é que, em comparação com o outro que joga nas ligas, ou com aquele que joga nas ligas, tem mais 69. Vocês nunca vão ver os torcedores do Atlético reclamando disso. Nunca! Por esses números que são estatísticas absurdas. São números totalmente desproporcionais para times que estão sempre no topo. A competição não pode ser assim. Olha, não. Tem que colocar o Madrid aí, porque o Madrid é sempre o mais favorecido. Nossa, hoje estou com a língua enrolada. E por aí vai, né? Porque sim, porque o Madrid, porque eu digo. Onde estão os pagamentos? Porque eu digo. O outro pagamento, já, mas o outro... Eu gosto menos de você, né? Bom, essa é a maneira de raciocinar dos torcedores do Atlético. Desculpem por ter colocado esse logo aqui. Como mudo de página e não vejo qual estou falando, isso às vezes acontece comigo. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, e é isso. Vou dar uma volta porque hoje não é dia de fazer vídeos, domingo de Semana Santa, enfim. Mas tem que fazer porque senão tem que denunciar isso, mesmo que seja repetitivo. Eu acho que no penúltimo vídeo o pessoal já tinha desconectado um pouco, teve menos visualizações do que o anterior. Mas se não formos nós a fazer isso, quem vai fazer? Quem dos tradicionais vai contar isso? Vai comparar a ata com o que diz, com o que não vão fazer isso? Beleza, mas a gente se vê depois. Tchau.